Alô, galera goiana! Aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. É uma grande satisfação contar com a audiência de vocês e eu chego hoje com uma entrevista muito especial. Recebo aqui no Futebol 62, tenho o prazer, a satisfação pela segunda vez. Ele já falou aqui no Futebol 62, pode procurar no histórico aí que você acha. O gerente de futebol do Atlético Clube Goianiense, Rafael Cota. Ele, claro, vai falar do Dragão, mas também vai falar de mais outros assuntos envolvendo o futebol. Vou colocar ele aqui no ar. Rafael, muito obrigado por mais uma vez atender aqui o convite do Futebol 62. Você que já falou conosco no passado, eu tenho o seu livro, está guardado aqui até hoje, Rafael, que você me presenteou naquele dia lá no CT Urias Magalhães. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. A gente sempre tem uma grande satisfação em te receber aqui. Boa noite, Geliezer. Boa noite a todos os participantes. Prazer é todo meu em poder participar mais uma vez do seu programa. E sempre reforço, gosto muito do seu trabalho, aprecio muito a forma com que você trata o seu trabalho, uma forma um pouco diferente, buscando um pouco mais o lado da ciência. E eu que sou um cara que gosta um pouco desse lado também, nem tanto, porque a gente tem que saber aliar a prática à teoria, mas eu me identifico muito com isso. Eu sou um cara que gosta bastante também de acompanhar e de apreciar a imprensa de uma forma geral, porque eu penso que a gente pode aprender com todo mundo. Então, todo dia ali que eu escuto um programa no rádio, ou o seu programa, ou qualquer veículo de informação, seja por meio de rede social, a gente está aprendendo. Então, eu considero muito o trabalho de vocês, acho muito legal, e aproveito o momento para parabenizar não só você, mas todos da imprensa goiana, que é uma imprensa que faz um trabalho muito legal. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pelo elogio. Saiba que é recíproco. Também gosto muito do seu trabalho. Por isso que eu vou te entrevistar. Eu não busco entrevistados aqui que eu acho que não tenho o que acrescentar. Eu gosto de trazer pessoas que tragam conhecimento, né? Eu sou alguém que eu sempre gosto de falar isso, Rafael. Eu não me sacrifico por uma festa, não me sacrifico por muitas situações, eu não me sacrifico. Mas por conhecimento é algo que eu sempre me coloquei para mesmo porque o não vem de graça, né? Eu sempre busquei os meus conhecimentos e por isso eu me sacrifico e sempre tento trazer aqui no Futebol 62 pessoas que vão agregar, pessoas que vão trazer coisas novas para mim. Eu aprendo muito nas entrevistas que eu faço aqui com os vários treinadores que eu já entrevistei aqui e o torcedor também que está em casa, ele também aprende, né? Então o Futebol 62 tenta levar isso, né? Como você citou, a gente tem um lado informativo, tem um lado opinativo, é normal, mas a gente sempre tenta também levar para o torcedor goiano uma pauta um pouco diferente, uma pauta que agregue alguma coisa para ele acompanhar o futebol. Amanhã ele está vendo e fala assim, nossa, eu vi aquilo ali, eu ouvi aquilo lá, é assim que funciona. Eu acho que isso ajuda o ser humano a desenvolver, né? O esporte também tem essa missão de fazer o ser humano desenvolver. Você mudou de função no Atlético, né, Rafael? Eu me lembro que você era não era exatamente um captador, mas você observava muitos jogadores para o Atlético, tinha uma função mais analítica, vamos dizer assim. Hoje você está na gerência de futebol do Atlético, Cota, é isso? Exatamente, Eliezer. Quando eu cheguei no Atlético, em 2014, eu exerci a função de analista de desempenho. Na época eu trabalhava com o Wagner Lopes, na comissão técnica dele, e acompanhava o Wagner nos clubes que ele ia. Depois retornei ao Atlético até em 2016, com o próprio Wagner, porém em 2017 eu retornei como funcionário do clube, não mais pertencendo à comissão de um determinado treinador. E em 2018 eu recebi a promoção para o cargo de coordenador técnico, onde não se preocupa mais tanto com essa parte de análise, porque na análise de desempenho eu me preocupava mais com analisar a nossa equipe e analisar os adversários. Ponto. Quando eu passei a coordenador técnico, eu passei a contribuir um pouco nessa função também, até porque eu ficava mais dentro de campo, então eu acompanhava toda essa parte de análise, assistia, acompanhava jogos
em loco para analisar o adversário também, em conjunto com o analista de desempenho, porque na época a gente contratou outro profissional, mas eu fazia um trabalho mais dentro de campo. E já nessa função de gerente de futebol, ela é algo além desse trabalho da própria coordenação. Eu saio do campo e começo a fazer um trabalho mais voltado para uma área de gestão técnica, onde abrangem várias funções, principalmente elos entre departamentos, porém tudo relacionado à parte técnica, a funções técnicas e não administrativas dentro do clube. Não estou te ouvindo. Não está saindo som. Me ouve agora, Ravel? Me ouve agora? Agora voltou. Para o torcedor do Atlético e também de outros clubes, né, que estejam acompanhando a nossa entrevista aqui, entender, você falou dessas ligações, né, entre departamentos, uma ligação mais técnica, menos administrativa. Dê exemplos para a gente, Rafael, assim, 2 ou 3 exemplos, não precisa ser propriamente do Atlético, mas lá é mais normal, né, porque você está trabalhando lá dentro, de situações, por exemplo, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, o gerente de futebol é responsável por isso, por aquilo. Dê para a gente alguns exemplos, assim, para deixar bem claro para o torcedor, Rafael. Eliezer, toda função de gestão, ela está relacionada à liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente fala em delegar. Então, um dos princípios dessa função, desse cargo gestor, é você saber para quem você vai delegar alguns pontos. Porém, eu tenho uma grande parte na responsabilidade de algumas funções. Por exemplo, uma delas é a parte de contratação. Então, eu consigo assistir todos os jogos, eu consigo analisar todos os jogadores que são indicados para nós? Não consigo. Então, a gente tem que saber para quem a gente vai delegar para analisar tal determinado jogador, para analisar tal jogo, para fazer um determinado relatório. Então, um dos pontos principais dessa função é isso. É você saber para quem você vai delegar cada função ali que a gente tem que fazer. Sempre reforçando, a responsabilidade daquela função, daquela obrigação, ela é minha. Não estou falando que a responsabilidade de contratar ela é só minha, a maior responsabilidade é minha, não. A responsabilidade lá é de todos. Porém, eu organizo algumas partes relacionadas a delegar algumas funções dentro dessa parte de contratação, de captação, de análise de jogos. Então, isso seria uma das funções também. Outra função é fazer o elo entre departamentos. O que seriam esses departamentos? Jogadores e comissão técnica. Isso é um departamento, os atletas e o corpo técnico. Então, a gente faz um elo. Às vezes, a gente é um porta-voz em algumas situações entre comissão técnica e diretoria, entre alguns departamentos do staff, por exemplo, nutrição e preparação física. Sabe? Então, a gente faz o principal, além da parte de captação para contratação de jogadores, é também essa parte de conseguir fazer um elo entre os departamentos, independente do departamento que seja. Você falou de algo, né, que a mim sempre me chama muita atenção, e imagino que o torcedor também, a curiosidade, fica desperta a curiosidade. Rafael, como que funciona, vamos dizer assim, no Atlético e nos clubes que você porventura conheça mais profundamente esse processo, como que funciona a captura de um jogador? Né? Porque eu imagino que há mais de uma via para isso, né? Às vezes alguém indica, às vezes é o clube que está com a necessidade em determinada função. Eu preciso de um zagueiro, eu preciso de um homem de lado, eu preciso de um volante, um primeiro volante, enfim, posições variadas. Penso que também existe muita oferta, né? Toda hora chegando oferta. Tem um menino lá no interior de São Paulo, tem um menino em Minas, tem um menino. Como é que funciona essa organização para essa captura? Tanto quando o clube vai atrás, como quando chega algum material, né? Como é que, por exemplo, no material que chega, como é que o clube faz essa primeira filtragem, essa triagem, algo parecido, por exemplo, que acontece num hospital, por exemplo, você chega lá e fala assim, olha, esse paciente é assim, esse aqui, nós vamos dar essa prioridade. Quando chega para o clube ali, e dê uma ideia assim para a gente de um volume disso, né? Quanto que chega disso, por exemplo, para o Atlético hoje, de oferta de jogadores, para a base, para o profissional, como que você lida com isso? Como que funciona essa recepção, vamos dizer assim?
realmente, Geliezer, existem várias formas de entrada, como você mesmo falou. Vai depender muito do momento. O que é preponderante para a gente é que a gente consiga sempre andar na frente. O que é andar na frente? É a gente estar muito ligado ao mercado, independente do momento que seja. Então, por exemplo, vamos supor que hoje nós tenhamos o nosso elenco completamente fechado, entre aspas, porque um elenco nunca está fechado. Amanhã pode se lesionar um jogador e você tem que imediatamente ir ao mercado para contratar. Porém, se você consegue já ter ali um plano B de imediato, você consegue andar na frente. E como que eu consigo ter esse plano B de imediato? Acompanhando a maioria dos jogos possíveis. Só que, como eu te falei naquela pergunta anterior, eu não consigo acompanhar todos os jogos. Então, a gente tem uma equipe que trabalha nessa linha para que a gente consiga ter o máximo de informações para que a gente vá atualizando quem são esses jogadores, caso a gente precise trabalhar de forma imediata. Então, esse é um dos pontos, a gente estar atento a tudo, estar atento ao que a gente pode precisar, a gente tem que prever muita coisa. Olha, jogador tal não está rendendo tanto, daqui a pouco a gente vai precisar trazer um outro para substituir ou para ser ali mais uma opção. Então, quem seria esse jogador? Então, esses exercícios, eles são rotineiros. A gente sempre está em discussão de quem são esses jogadores que a gente pode futuramente contar, e esse futuro pode ser muito próximo. Então a gente tem que estar muito ligado nas divisões anteriores, fora do Brasil, nos campeonatos de base, a gente tem que estar ligado em tudo. Esse é um ponto que a gente tem que estar sempre atento. O segundo ponto é o que você falou com relação às indicações. As indicações elas ocorrem diariamente, independente se está perto, se está dentro, se está longe de janela, de abertura e fechamento de janela. Elas acontecem sempre. E a gente sempre recebe da melhor forma. Aí entra um outro ponto muito importante também nessa função de gestão, independente do tipo de gestão que é feito, que é o relacionamento. A gente tem que se relacionar bem com todo mundo, a gente tem que receber bem todas as indicações, porque às vezes, naquele dia, naquele momento, é uma indicação que não serve. Porém, futuramente ela pode ser uma indicação importante, e aí já é importante também que a gente tenha um bom relacionamento com aquelas pessoas que indicaram, porque futuramente nós vamos ter que recorrer a essas pessoas, e você já fazendo um bom relacionamento de imediato, mesmo que a gente passe para essa pessoa uma negativa, mas a gente já plantou uma semente para futuramente, caso a gente precise daquele atleta, a gente poder ter essa pessoa através de um bom relacionamento. Não só atletas, profissionais de comissão técnica, staff, tudo isso a gente tem que ter um bom relacionamento e também fazer um mapeamento, ter um banco de dados de todos esses profissionais, porque o futebol ele é muito acíclico, as coisas mudam rapidamente. Então a gente tem que estar muito ligado em tudo isso, muito ligado principalmente ao mercado, a todos os profissionais que estão trabalhando, para que a gente possa ter tudo em mãos e conseguir agir rápido quando for necessário. Então é assim, não é aquele milagre, né? Às vezes você vê lá, olha, precisou contratar um zagueiro, você já vai, nossa, mas já tinha o nome? Já tinha o nome, né? Talvez só não imaginou que ia precisar agora, mas já está lá, vamos dizer ali, um banco de dados, uma lista, né? Eu tenho um zagueiro jovem aqui, eu tenho um zagueiro mais experiente ali, eu tenho, será um zagueiro canhoto, eu tenho um zagueiro destro, eu tenho um zagueiro mais técnico, um zagueiro mais forte, né? Vamos dizer assim, mais físico. Penso que seja mais ou menos assim, né? Você vai fazendo você já tem um mapeamento, e aí quando, é igual a prateleira de uma farmácia, né? Se o farmacêutico não souber onde é que está o medicamento que ele quer, né, Rafael, você chega lá, você vai ficar o dia inteiro lá esperando por ele, porque é uma imensidão de produtos. Então eu penso que seja mais ou menos assim, ficou bem clara a sua explicação. Só uma coisa que eu não Sim, te respondi, agora que você foi falando, eu me lembrei, é com relação ao filtro. Então, muitas vezes, a gente recebe uma indicação, vou te dar um exemplo, esse exato momento, a gente está aí numa abertura de janela, então vem muita indicação, mais do que o normal. Então, assim, a gente não deixa de ver, de analisar nenhum jogador, porém a gente coloca esse jogador no primeiro filtro, através de números, através da própria visualização do material do jogador.
para você ver as características, o currículo daquele jogador, e às vezes ele não passa naquele primeiro filtro, você já não dá sequência, porque você já vê na hora, até por experiência, por expertise, que aquele jogador realmente não encaixa naquele perfil. Mas é importante que, além desse filtro, você tenha também todo esse banco de dados pronto, e aí, à medida que um daqueles sai, que você contrata, ele é contratado para outro time, você reponha aquele banco de dados com outro jogador. Você até citou essa questão do filtro, até porque é muita gente, né? Eu imagino seja um volume muito grande. Normalmente, quem que traz esses nomes, Rafael? São dirigentes de clubes pequenos, são empresários na sua totalidade? Normalmente, quem que traz essas indicações? Olha, Gerliezer, o empresário mesmo é um pouco mais difícil dele trazer. Ele traz, mas principalmente jogadores de um nível maior, o empresário não costuma trazer. A gente que costuma ir atrás do empresário. Não consigo mensurar se é na maioria ou na grande maioria, mas isso acontece quando é um É o jogador formato convidado que a gente padrão, vai né, atrás. Rafael? É o modelo Porém, padrão. às vezes a gente tem alguns empresários que são mais próximos da gente e eles falam, olha, vai pintar essa situação desse jogador, tal, você tem interesse? Então, aí já é o início de uma negociação. Então, tem dos dois lados. Quem mais que nos oferece? Intermediários, o que eu chamo de intermediários, são aqueles profissionais, aquelas pessoas que não são agentes profissionais, mas eles fazem uma intermediação, ou seja, eles indicam jogadores de outros agentes, porém eles têm uma parceria, eles têm qual a palavra? Permissão para poder indicar aquele jogador. Então existe muito isso. Existem os que eu chamo de aventureiros, que nem o jogador, nem o empresário sabe que eles estão indicando, mas eles estão indicando. Isso acontece bastante também. Mas a gente trata todo mundo do mesmo jeito. Acontece às vezes do cara indicar, a gente interessar e depois o cara esquivar para falar que não, mas não dá por causa disso, daquilo, ou seja, porque indicou. Isso acontece também. Existe, às vezes, diretor de clube indicando. Existem, às vezes, amigos. Já aconteceu de amigo ligar, tô assistindo um jogo aqui, pô, tem um jogador bom pra caramba, e realmente batia, porque o cara realmente era interessante. Então, o futebol, ele é uma modalidade muito aberta. Todo mundo acompanha, todo mundo gosta, todo mundo, de uma maneira ou de outra, estuda o futebol. Eu sempre falo que você assistir o jogo é um estudo, porque você aprende várias coisas. Então, como tem bastante gente da sua maneira, com com a sua capacidade, estudando um pouco futebol, essas pessoas acabam nos ajudando de uma forma. Às vezes um torcedor fala assim, pô, tem um jogador lá no São Paulo que está encostado, às vezes você nem se ligou e realmente ele está encostado lá, e aí você pensa, pô, é verdade, aquele cara pode, não é, isso é pouco, acontece bem pouco, mas às vezes é uma coisa que você para pensar e fala, pô, é verdade, deixa eu dar uma aprofundada nisso, sabe? Como tem também aqueles que não têm noção, que falam para você contratar um cara que não tem condição nenhuma. Então acontece. Então tem de todos os lados. Tinha um dia com um jogador do Chelsea, né, Rafael? O fulano tá lá no Chelsea, tá, mas ele ganha 1,5 milhão por mês, né? Assim, Exatamente. é um Então salário tem de baixo. tudo. Tem realmente essa parte de indicação tem de todos os lados, tem de todas as partes. Você vai citando um ponto, né, Rafael, assim, que o futebol é cada vez mais profissional, né? Você mesmo, pelo seu o desenvolver da sua carreira, eu falo porque eu já te conheço há alguns anos, já conversei com você fora de entrevistas, né? Eu observo que você é um cara que vai subindo degraus, né? E vai subindo degraus estudando. Até estava vendo o seu novo currículo, né? Eu peguei ali com o João Paulo Dias, que hoje é seu assessor, né? Um abraço para o João Paulo Dias, obrigado pro João Paulo por propiciar essa entrevista aqui para a gente, mas eu vi assim que você foi se qualificando. A sua função propriamente dita hoje, gerente de futebol, eu penso que nem existe vamos dizer assim, um curso, algo propriamente para ela, né, Rafael? Ela é muito mais um conglomerado de conhecimentos. Você vai juntando um conhecimento daqui com outro dali, se forma daqui, se aperfeiçoa dali, aprende de lá, para você conseguir chegar nisso que você está. Mas nesses anos em que você está no futebol, que eu gostaria que você me falasse a respeito da exigência do conhecimento, que hoje eu imagino seja cada vez maior
para os profissionais que querem realmente trabalhar nos clubes de ponta, que querem realmente trabalhar nos clubes grandes do país, que eu considero os times da Série B uns clubes grandes, Rafael, para mim não são clubes pequenos. O Brasil tem mais de 1.000 times, 1.500, 1.600 times em atividade a cada temporada. Se você está entre os 40, eu imagino que você está entre os grandes, né? Pode não estar entre os gigantes, aqueles super clubes, super orçamentados aqui do país, mas você está entre os grandes clubes. O Atlético é um grande clube aqui do Brasil. Então, eu gostaria que você falasse dessa exigência de conhecimento mesmo, de profundidade cada vez maior para os profissionais que lidam nesses clubes. Muito legal sua pergunta, Geliezer, porque realmente quem não busca esse conhecimento, quem não busca determinadas capacitações, realmente vai ficando para trás. Cada vez mais a informação está na palma da mão de todas as pessoas. Ela está muito fácil, principalmente hoje com internet, com redes sociais. Cito o exemplo de Instagram e Twitter, por exemplo, que eu fico o dia todo acompanhando para acompanhar a notícia em tempo real. Então, hoje a informação ela é muito mais fácil do que há tempos atrás. Então, a gente tem que se capacitar. Porém, a gente tem que se preparar de uma forma, mas, ao mesmo tempo, entender as particularidades do clube que você vai trabalhar. Então, no Atlético, hoje eu tenho uma particularidade. Quando eu fui para o Grêmio Prudente, que foi o clube que eu estava antes de voltar, retornar ao Atlético, o clube trabalhava de uma outra forma. Então, eu tive que entender aquilo, me adaptar àquilo e aplicar um modelo de gestão dentro do meu trabalho referente às particularidades daquele clube. Bom, mas respondendo exatamente agora a sua pergunta, eu vou citar o meu exemplo, tá, Gelésio, da minha carreira, que eu acredito Sim. que ela possa responder de uma forma prática o que você me perguntou. Eu comecei a trabalhar com futebol, eu nunca fui atleta. E eu nunca tive tanta intenção de ser atleta. Até joguei bola tudo até os 17 anos, mas eu nunca tive tanta intenção. Eu sempre quis estar no meio. E eu sabia que a forma de eu estar no meio, sem ser atleta profissional, começando desde cedo, desde os 17 anos que eu já trabalho em comissões técnicas, profissional, é muito cedo, realmente. Hoje é difícil você encontrar alguém que trabalhe desde essa idade, já no profissional, como eu trabalhava. Eu sabia que o que me credenciaria a poder trabalhar num nível bom seria o conhecimento. E esse conhecimento eu teria que buscar. Então, eu fiz a faculdade de Educação Física logo aos 17 anos, já me formei com 21 anos. Terminei a faculdade, já iniciei uma primeira pós-graduação na área de treinamento desportivo, porque na época eu trabalhava com preparação física. Saí dessa pós-graduação, já entrei numa outra pós-graduação na área de fisiologia, porque eu também trabalhava nessa área, e sempre paralelamente fazendo vários cursos. Imagino que a gente fale um pouco sobre isso mais tarde, com relação ao curso que eu fiz, a licença Pro de treinador que eu fiz na Argentina, mas isso também foi uma forma de capacitação que eu imaginei que fosse muito importante para o meu trabalho. Ah, mas você quer ou queria ser treinador? Não. Mas eu sabia que eu precisaria ter aquilo em algum momento para alguma coisa dentro do meu trabalho. Então, assim, existem sim cursos voltados para essa área de gestão técnica no futebol. A Conmebol tem esse curso, inclusive eu fiz esse curso também. O curso do IGOD, por exemplo, aqui de Goiânia, ele também oferece uma parte do curso voltado para essa parte de gerente, de executivo de futebol. Através do seu dia a dia, através da vivência que você teve dentro do futebol, você consegue, sim, entendendo como o clube trabalha, executar bem essa função. Mas, repito, o conhecimento, ele vai te credenciar a muitas coisas. E foi o que aconteceu comigo. Eu não fui um atleta de futebol. Eu trabalho há muito tempo, conheço de todas as funções, porque eu já trabalhei em todas as funções de comissão técnica, mas pode ter certeza, se eu não tivesse o conhecimento, eu não conseguiria. Agora, um ponto-chave nesse meu trabalho, que eu sempre reforço muito isso. Mais ou menos ali em 2018, eu comecei a entender, visualizar e entender que o conhecimento técnico eu conquistava, eu aprendia muito no dia a dia. Conversando com o treinador, conversando com o preparador físico, conversando com qualquer profissional técnico ali da área do futebol. Assistindo jogos, assistindo treinos, participando de planejamento, de montagem de treino, de várias coisas.
eu conseguiria adquirir aquele conhecimento técnico, além dos cursos também que a gente fazia em paralelo. E eu comecei a notar que um grande diferencial para eu poder fazer um trabalho legal seria eu começar a investir em relacionamento, investir em desenvolvimento pessoal, para que eu pudesse tratar bem as pessoas, pudesse ter um relacionamento bom com as pessoas. Então eu comecei a estudar um pouco, fiz uma pós-graduação na área de psicologia, para entender um pouco como funcionavam algumas coisas. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de neurociências, para entender um pouco como funciona o cérebro das pessoas, para eu poder oferecer algo melhor ali dentro do meu trabalho. E, por último, eu fiz um MBA em gestão de pessoas ali para consolidar tudo isso e poder realmente oferecer algum diferencial dentro desse trabalho da gestão, seja ela técnica ou seja ela mais administrativa. Então, para mim, o carro-chefe, além daquele conhecimento que eu adquiri e adquiro todos os dias, ele é contínuo, eu investi nessas 3 áreas aí de conhecimento dessa parte de relacionamento, além de vários outros cursos de capacitação que eu fiz na área de desenvolvimento humano, na área de treinamento mental, para eu poder também entender como funcionavam melhor algumas coisas e poder realmente oferecer um diferencial dentro do meu trabalho. Até porque você está num esporte, né, e numa área que talvez seja uma das mais exigentes das atividades no país, né? O futebol no Brasil, ele tem aspectos que às vezes você vê, por exemplo, grandes empresários de outras áreas vêm para o futebol e não conseguem ter sucesso. Profissionais renomados em outras áreas vêm para o futebol e não conseguem ter sucesso, né? Porque o futebol tem muitas particularidades, muita paixão envolvida, né? Uma paixão muito grande envolvida, uma pressão muito grande também, né, Rafael? Você está lá dentro do Atlético, você sabe o quão é grande, é pressão todo jogo, todo dia, toda hora. Se ganhou, tem pressão para o outro, se perdeu, tem mais, né? Normalmente é assim que funciona. Se ganhou o clássico, tá bom, mas já tem uma pressão 2 dias depois. Se perdeu, aquela pressão fica por dias ali dentro, rondando no ambiente do clube. E você falou aí da questão de relacionamento humano. Porque se você for ver, quantas vezes eu já vi falar, olha, tal treinador é muito bom no relacionamento com os jogadores. Ou seja, não é só ir lá e dar treino e distribuir camisa e ter conhecimento tático, né? Tudo isso faz parte, eu penso, de um grande treinador. Assim como faz também de um gerente, né? Porque se tem uma hora, por exemplo, tem hora que você tem que tomar decisões técnicas, uma decisão técnica. Vamos olhar esse jogador, vamos olhar aquele jogador, mas tem dia que eu imagino que você tem que tomar uma decisão humana, né? Tem cara que tem dia que você não tem que falar para ele como é que ele tem que jogar. Às vezes você tem que dar até um conselho para ele, falar, olha, toma cuidado com isso, né? Se alerta com aquilo, siga esse caminho, não siga aquele, por isso, por isso, por isso. Então, acho muito interessante essa sua exposição, porque às vezes mesmo para lidar no futebol, você tem que buscar coisas fora, né? Eu me lembro que eu sempre fui muito apaixonado por futebol e comecei a militar, eu sempre gostei de comunicação, sabe? Eu sempre gostei de futebol ou de comunicação. Eu estou numa área que eu gosto, então assim, não é uma coisa. E eu me lembro que uma vez eu até adquiri um livro, acho um livro simples e que todo mundo que mexe com comunicação deveria ter. É um livro chamado A Arte de Escrever Bem, sabe? E eu vendo aquele meio, né, que era muito comum, as pessoas não se interessarem. O jornalista esportivo, de modo geral, ele se interessa muito pouco por esse tema, sabe? Como assim, não, eu sei tudo que é, e não sabe? Assim, e me lembro que foi gente a selecionar palavras, o que cortar, o que não cortar, o que passa, o que sobra, corte sempre as sobras, deixe o essencial, né? Porque jornalista tem que comunicar, é o essencial. Então, assim, estou falando de uma outra área completamente diferente, né? Que eu acabei fazendo, assim como você, já fiz alguns cursos na área de análise de desempenho, fiz cursos muito mais assim para leitura do jogo, né? Assim, que eu não gosto de assistir jogo. Assistir jogo é o dia que eu não estou trabalhando nada, eu ligo a televisão aqui e assisto um jogo. Mas eu gosto realmente de poder observar o jogo, ver o que está acontecendo no jogo, para levar
ao internauta, levar o ouvinte, né? Trabalhei por muitos anos em emissoras de rádio, a minha visão do jogo, tentar levar ele a algo diferente, e acho que aí, numa maneira jornalística, nesse caso, você lida com isso, né, Rafael? Mas algo, por exemplo, eu vejo a imprensa, ela tem uma certa, não é todo mundo, sabe, mas ela tem uma certa indelicadeza com termos técnicos. O cara usa um linguajar mais técnico, último terço, primeiro terço, marcação em bloco baixo, bloco médio, bloco alto, pressão sobre o ombro da bola, o salto para você fazer a marcação, as costelas de um sistema tático, 4-1, 4-1, por exemplo. Tudo bem, assim, eu acho que é normal, você tem os termos técnicos. Agora, é da nossa função, no caso de jornalismo, o entrevistado é você, mas é porque você me deu um gancho, ter a capacidade de ouvir um técnico e transmitir aquilo para o torcedor, assim como em qualquer outra área, né? Eu já fiz jornalismo esportivo e também já fiz jornalismo de cidade. Tem dia que você entrevista um técnico de energia, você tem que ter a capacidade de ouvi-lo, compreender o que ele quer falar e você transmite para a população. Ó, companheiro, não fica usando o chuveiro desse jeito, por isso, por isso, por isso. Essas são situações aí da vida. Mas voltando a você, Rafael, que é o nosso grande entrevistado aqui, você, torcedor, vai poder acompanhar essa entrevista. Depois nós vamos fazer alguns cortes sobre ela também, os pontos chaves que a gente vai distribuindo para você, torcedor, porque aqui, felizmente, hoje, Rafael, as entrevistas, as grandes entrevistas, elas estão na internet. Eu estou observando esse movimento há algum tempo. O rádio não tem mais tempo, né? São muitas publicidades. A TV tem um tempo muito curto. Você vai fazer uma entrevista, tem uma entrevista ali de 1 minuto e meio, 2 minutos, acabou, obrigado. Não. Hoje as grandes entrevistas desta época, elas estão na internet, seja no futebol, ou seja em outras áreas, porque tem tempo. E onde tem tempo, você tem capacidade de se aprofundar. Não tem como você aprofundar em entrevista de 1 minuto, 1 minuto e meio, uma fala de 30 segundos. Então é muito bom poder receber e aprender com você aqui no Futebol 62. Tenho certeza que os internautas também estão gostando bastante aqui do seu conteúdo. Rafael, você citava aí para a gente essa sua experiência na Argentina, onde você foi buscar uma licença. Nós temos a licença da CBF e temos a licença da Argentina, inclusive os treinadores argentinos, né? Eles são muito mais internacionais que os treinadores brasileiros, né? Num bloco médio, vamos dizer assim, numa média, você tem muito mais treinadores da Argentina trabalhando em clubes fora do que treinadores brasileiros propriamente dito. Mas nessa sua vivência, porque você conhece muito bem o futebol brasileiro e teve essa experiência de buscar um conhecimento dentro da Argentina, o que é que você viu basicamente de diferente entre como o brasileiro pensa e pratica futebol e como que o argentino futebol? Pergunta legal também, Juliana, porque, primeiramente, voltando um pouco ao porquê que eu realizei o curso na Argentina, eu sempre gostei muito do futebol argentino, então eu sempre acompanho na medida do possível, gosto de ver notícias, gosto de ver coletivas de treinadores da Argentina, acompanho assim a classificação, a tabela, jogadores também da Argentina, eu gosto bastante. Então, eu sempre, por gostar, né, quando pintou lá atrás, como eu falei na resposta anterior, eu nunca tive a vontade de ser treinador. Mas, como eu não sabia o que realmente seria da minha função no futuro, eu comecei como preparador de goleiros, depois passei para preparador físico, depois fisiologista, analista de desempenho e auxiliar técnico. E em 2016, eu até acho que eu fiz tarde, eu tinha que ter feito antes. Eu pensei assim, eu falei, olha, deixa eu fazer logo esse curso de treinador, porque daqui a pouco vai precisar, independente da função que eu trabalhe, eu vou precisar desse curso e eu não vou ter e eu vou ficar impedido de trabalhar. Então deixa eu já fazer logo esse curso, porque eu sei que ele vai ser útil. Então eu fui buscar na CBF, fui ver na CBF como fazia, e na CBF, na época, você enviava um currículo, não sei se é assim ainda, mas você enviava um currículo para eles e eles colocavam você ou na licença B ou na licença A. Na época não tinha licença Pro. E
eles falaram que se você tivesse mais de 10 anos, e eu fui lá, busquei todos os documentos, entrei em contato com todos os clubes que eu tinha trabalhado, eles me enviaram o documento. Eu organizei tudo e mandei um e-mail para a CBF. E aí falei, olha, eu tenho os documentos todos aqui, tal, eu gostaria de saber se eu posso entrar na licença A. E eles falaram, não, você tem que entrar direto na licença B. Você tem que entrar primeiro na licença B. Eu falei, mas eu tenho eu já trabalho. Não, você tem que entrar na licença B. Bom, não sei o porquê, mas tudo bem também. Com isso eu falei, bom, então deixa eu olhar como funciona o curso da Argentina. E aí eu fui muito bem recebido pelo coordenador para poder fazer o curso, ele me explicou como funcionava, e eu não imaginava que era um curso que você tinha que se dedicar tanto como eu me dediquei, sabe? Porque hoje eu vejo, não estou falando mal do curso da CBF, tá? Eu até vejo que talvez o conteúdo do curso da CBF seja até melhor, porque eu converso com muita gente, às vezes eu ajudei muita gente a fazer curso também, fazer os trabalhos do curso da CBF, porque tem muita gente que tem dificuldade. Você pega uns treinadores mais das antigas, eles têm dificuldade de mexer no computador, de redigir um texto, então eu já ajudei bastante gente nesse sentido, porque eu sempre tive essa facilidade de escrever, de digitar, de organizar, montar planilha, essas coisas. Então, eu consegui traçar um comparativo. Então, os dois cursos eu vejo que têm suas partes boas, mas o que me atraiu foi, primeiro, essa receptividade que eu tive. O preço, eu acho que era mais ou menos a mesma coisa. No final, você vai gastar aí uns 20 mil reais. E investir os 20 mil reais. E a diferença é que o curso na Argentina, quando eu fiz, ele era quase que todo online. Você fazia o curso durante 2 anos, e aí o diferencial, você já saía com a licença que hoje é considerada a licença Pro. Então eu tive que ir 5 dias na Argentina, no final do curso, só para fazer algumas provas práticas, mas eram algumas provas bem simples. E aí lá você tem que assinar alguns papéis para você poder sair depois com a carteira, tudo. Então, assim, eu achei bem legal, porque foi uma experiência muito boa, foi muito legal poder ter o contato com o futebol argentino, com aquelas pessoas que trabalham no futebol argentino. Por exemplo, o Louco Abreu, a gente formou na mesma turma. O Furlan, o Diego Furlan, era da mesma turma, só que ele não compareceu, acho que ele teve um problema de família bem no período. Sabe? Então a gente teve ali algumas pessoas, e tinham várias pessoas da Argentina também, que a gente fez um contato legal. E essa experiência tanto de fazer o curso online mesmo, que eu sempre falo para as pessoas, você quer fazer o curso da Argentina, você se prepara. Você se prepara bem. Você tem que ser muito organizado, porque senão você não consegue fazer. Por quê, Julieta? Eles te enviam um material todo domingo na apostila, porque na quarta-feira na quarta-feira eles enviam uma prova dissertativa e na quinta-feira eles enviam uma prova alternativa. Então você tem que entregar você até pode entregar depois de domingo. Só que no domingo, na quarta, quinta-feira, eu já fazia as provas, ou seja, eu tinha que estudar toda a apostila até na quarta-feira, para poder fazer a prova na quarta e na quinta, e já ficar tranquilo até domingo para receber o outro material. E isso se estendeu por 2 anos. Natal, Ano Novo, toda semana eles enviavam material, você tinha que estudar e fazer a prova. Então isso me deu um aprendizado muito grande na parte de disciplina, na parte de organização, e é o que eu recomendo pro pessoal. Quer fazer o curso da Argentina? Se prepara, se organiza, senão você não vai conseguir fazer. E se aprovado na prova, você tem que pagar a matéria toda, então pensa bem se você quer fazer. Então, para mim, essa pressão que a gente tem no futebol, ela foi grande também para fazer o curso. Talvez não fosse dessa forma fazendo o curso da CBF, talvez seria mais tranquilo, porque eu sei que os trabalhos da CBF são mais tranquilos, tem um prazo maior para se entregar, depois você vai, passa um período lá no local que eles fazem a parte prática, que é um tempo maior, de 1 semana, 2 semanas, dependendo da licença que você faz, e aí talvez
maior, eu não sei se é dificultador, mas assim, as pessoas têm que ficar, às vezes está trabalhando no clube, tem que ficar 2 semanas fora. Para quem está trabalhando não é muito legal. E o da Argentina, no final do ano, a gente marcou 5 dias, acabou tranquilo, época de pré-temporada deu para fazer tranquilo. Então, da minha parte, eu acabei podendo ter a possibilidade de escolher os dois, e eu acabei optando até para ver como seria. E depois eu acabei também indicando bastante gente para fazer esse curso, que bastante gente fez esse curso, a gente tem gostado. Eu particularmente gostei, vi uma característica completamente, uma filosofia completamente diferente de trabalho, de estudo também. Eu achei isso bem interessante, que para o meu crescimento foi muito valioso. Cai diferentes, né? Assim, por mais que o futebol é um esporte internacional, universal, mas ele tem as suas diferenças, né? Como é jogado e como é praticado em cada lugar do mundo, mesmo com essa globalização, grande miscigenação de jogadores de lugares diferentes, aqui no Brasil mesmo, né? O Brasil hoje é um polo de futebol, né? Recebe jogadores de muitos outros países aqui da América do Sul e já começa a receber também, até mesmo de países europeus, de africanos. O Brasil ele vai ganhando corpo, né, como um grande polo do futebol aqui na América do Sul. Cota, e essa questão que você fala da questão do jogador, do desenvolvimento, né, a gente tem o desenvolvimento, a administração do futebol. E como que você vê o desenvolvimento do jogador de futebol? Ele está conseguindo acompanhar esse desenvolvimento de fora do campo? Vamos dizer assim, dentro do campo, você vê atletas hoje mais preparados, mais capacitados, que compreendem melhor o jogo do que era lá atrás, ou é um segmento, vamos dizer assim, que ainda não está conseguindo estar tão antenado a essas mudanças do futebol como os profissionais que estão fora de campo? Vejo sim, Eliezer, porque hoje, além da quantidade altíssima de informações que nós temos e todos têm, existem cada vez mais são criadas novas áreas dentro do futebol. Por exemplo, o analista de desempenho, não o analista de desempenho do clube, o analista de desempenho individual. Então, o atleta, ele não precisa, às vezes, ir a de análise individual com você. Então, o atleta já tem hoje essa informação. Eu não sei se você conhece, se o pessoal que está acompanhando conhece essa função, mas hoje a análise de desempenho ela tem mais um ramo, que é a análise individual fora do clube. Então, às vezes, o atleta, mesmo que o atleta não tenha noção, não tenha conhecimento dessa função, o analista de desempenho individual ele vai oferecer esse trabalho para o atleta. E aí o atleta vai avaliar se interessa para ele ou não. Só que na maioria das vezes é interessante, porque o cara vai fazer uma análise só dele, vai chamar ele depois online mesmo e vai mostrar para ele alguns pontos, claro que de forma coerente para não concorrer com o que é feito dentro, ao invés de ajudar, atrapalha. Então essa é uma das funções. O atleta hoje, pela quantidade de informação também, ele tem uma noção melhor de alimentação, o que ele pode, deve e não pode, não deve ingerir para que isso não atrapalhe no rendimento dele e também possa ajudar no rendimento. Então ele vai buscar esse profissional, às vezes, se o clube não oferecer, ou mesmo que o clube ofereça, às vezes um profissional de confiança, um profissional na área comportamental para fazer um trabalho de treinamento mental, ou um psicólogo, uma psicóloga para poder fazer um trabalho também para melhorar essa parte comportamental. Então, são oferecidos ao atleta muitos trabalhos externos. Então, com certeza o atleta hoje, ele, até pela quantidade de informação, ele está muito mais preparado no treinamento invisível que a gente fala, que é aquele treinamento que ele faz em casa, fora do clube, até com relação ao sono, né, ser orientado à quantidade de horas que ele tem que dormir, quais as técnicas que ele tem que usar para dormir melhor, para que ele tenha um entendimento que o descanso dele é importantíssimo para ele estar recuperado no outro dia.
Então, o atleta hoje sim tem muita informação, bem preparado para poder render o melhor. Porque se o atleta hoje não estiver muito bem preparado para poder fazer um treinamento de alta qualidade a cada dia, ele não consegue demonstrar o que a comissão técnica quer enxergar e, consequentemente, ele não consegue a vaga dele dentro do time e não vai poder mostrar o jogo dele. Então, ele tem que sim estar muito bem preparado e todas essas formas externas acabam auxiliando e com a quantidade de preparando cada vez melhor. Estamos entrevistando o Rafael Cota, gerente de futebol do Atlético, aqui no Futebol 62, o nosso quadro de entrevistas, né, que é um dos meus quadros favoritos aqui dentro do canal, por essa capacidade, por essa possibilidade de trazer para vocês um conteúdo diferente. Rafael, eu tenho visto no Brasil, por exemplo, e vocês estão nas posições que elas vêm sendo muito criticadas pelo Brasil não dar conta formar. Né? O Atlético tem base, o Atlético tem captura, o futebol brasileiro também trabalha muito no modelo parecido, né? Quase todo time tem a sua base, tem seu departamento de captura, tem, enfim. Mas vamos pegar uma posição, por exemplo, lateral direito, né? Que se fala o tempo inteiro dessa posição. Primeiro, se você concorda que o Brasil tem uma carência nessa posição, e se concordar que o Brasil tem uma carência, tanta gente que se atrai pelo futebol, que entra nas escolinhas, que tenta entrar nos clubes. Caso você concorde que essa posição não seja carente, por que é que não se consegue, não é um produto, mas revelar jogadores de grande qualidade nessa posição, como se revela, por exemplo, costumeiramente em outras? Responder essa sua pergunta é bem difícil. Talvez eu consiga responder uma parte dela. O problema para mim realmente está na base, na formação desse atleta. Inclusive, esse é um trabalho que a gente procura evoluir muito dentro do Atlético. Eu também participo no meu processo de gestão um pouco dentro das categorias de base, dando um suporte para eles. E a gente tem visto, tem trabalhado e tem conseguido evoluir muito nessa questão. A gente realmente, Léo, eu concordo plenamente com você, a gente em cada posição, principalmente nessa posição lateral que você citou. Só que para isso, a gente precisa pegar o atleta e trabalhá-lo dentro daquela função realmente. Um trabalho de técnica individual, um trabalho de tática lateral, ele é um pouco diferente do trabalho de passe para o zagueiro. Ah, mas passe é a mesma coisa. Mas a região que o lateral dá o passe é diferente da região que o zagueiro dá o passe. Para onde ele dá o passe é diferente. Qual é o tipo de... Eu estou dando um exemplo do passe. O domínio, o corpo do lateral, o posicionamento do por conta da região que ele ocupa dentro do campo. Então, tudo isso eu estou falando, meio bem por cima, porque a gente precisa dar mais atenção às funções, às posições, e trabalhar melhor essas posições. Dedicar mais tempo dentro do treinamento, principalmente na base, para poder aumentar o volume e poder trabalhar mais e melhor tanto a parte tecnicamente da posição lateral. Então a gente precisa pegar e trabalhar o passe, como eu falei, dentro do que pede, trabalhar o cruzamento com a perna direita, trabalhar o cruzamento com a perna esquerda, trabalhar o cruzamento de linha de fundo, cruzamento aberto, formar batedores de bola parada, isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de ver hoje no futebol. Até achei que deu uma melhorada ultimamente aí em gols de falta, mas a gente tem visto tão poucos gols de falta frontal, né? Então a gente precisa melhorar essa formação. Isso é até um projeto que a gente tem dentro da base do Atlético, de formar batedor de falta frontal, de escanteio, de lateral. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com muita paciência, dedicar um tempo legal para poder exercer isso dentro desse treinamento. E o que eu vejo, criticando um pouco
os treinadores da nova geração, principalmente os treinadores de base, de trabalho. Isso eu estou falando por mim, pelo que eu vivo hoje. É uma mentalidade que nós estamos trabalhando dentro do nosso clube para poder melhorar e conseguir ter essa mudança que você citou na sua pergunta. Então, a gente sabe que a gente tem que deixar um pouco de lado alguns trabalhos táticos, ou talvez um determinado jogo, a gente precisa fazer com que o atleta evolua taticamente, tecnicamente, dentro da sua posição, e para que ele evolua tecnicamente dentro da sua determinada posição, ele precisa trabalhar com maior volume dentro do que a função, dentro do que a posição dele pede. A gente poderia conversar aqui por 2 horas, 3 horas, você tem muito conteúdo, com certeza vamos te receber aqui outras vezes, o convite já fica aberto para você, para novas oportunidades aqui no Futebol 62. Eu quero te agradecer por essa entrevista, pelo seu tempo, né, e principalmente por compartilhar conhecimento, né, porque o conhecimento é algo de um valor inestimável, né, e quando a gente compartilha o conhecimento, a gente está colaborando com o crescimento de outras pessoas, seja através de uma entrevista, seja num bate-papo. E te agradeço muito mais uma vez por estar aqui conosco, Rafael. Comigo, na verdade, pode ter certeza que quem mais aprendeu aqui fui eu, porque quando a gente compartilha um pouco do nosso conhecimento é onde a gente acaba aprendendo mais, e com você também, que é um profissional com vasta experiência dentro da sua área, é um cara que, como eu falei no começo da entrevista, não só você, como vários outros profissionais, principalmente da imprensa goiana, que a gente acompanha muito, a gente consegue também assimilar bastante conteúdo, aprender e aplicar, aprender e aplicar. Quando a gente aprende e guarda o conhecimento para a gente, ele não vale de nada, mas quando a gente aprende, pega o que é interessante, já aplica no outro dia, aí a gente consegue cada dia mais, cada vez mais evoluir. Tá? Eu te agradeço pela oportunidade, tá? Me coloco à disposição quando você puder contribuir com o conteúdo, com qualquer tipo de informação que esteja ao nosso alcance. E você, torcedor que acompanha o Futebol 62, eu espero que você tenha gostado. Fiquei muito feliz em levar mais esse conteúdo, diferenciar, né, trazer coisas novas, trazer informações novas sobre o futebol goiano, que é o nosso foco. Fiquem todos muito bem, muito obrigado pela audiência. Fica à vontade para fazer os comentários. Se você mandar alguma pergunta muito específica para o Rafael, depois eu encaminho para ele, pelo carinho sempre aqui com o nosso canal. Fiquem todos muito bem, muito obrigado, e até a nossa próxima oportunidade.